Neste vídeo, falaremos sobre a ameaça do presidente Trump taxar países aliados por causa da Groenlândia e do porquê o Kremlin está autenticamente em festa com tudo isso que está acontecendo. Neste sábado, 17 de janeiro, um anúncio feito pelo presidente Trump chocou o mundo, com o presidente americano ameaçando aplicar tarifas comerciais contra países aliados, que, segundo ele, estão atrapalhando seus planos de anexar a Groenlândia. E ainda mais preocupante do que isso, com Trump encarando esses países e o reforço militar que começaram a fazer na ilha como uma ameaça aos Estados Unidos. A Groenlândia, uma imensa ilha coberta de gelo, que é território autônomo da Dinamarca, sempre foi um ponto estratégico no Ártico. Na Segunda Guerra Mundial, com a Dinamarca invadida e ocupada pela Alemanha nazista, os Estados Unidos ocuparam a ilha, convertendo-a em um gigantesco porta-aviões, estrategicamente bem posicionado entre o continente americano e a Europa, com a Groenlândia atuando como ponto de reabastecimento, uma tarefa vital para os aviões da época, e como ponto de partida para missões aéreas de patrulha naval para a proteção dos comboios contra os perigosos e letais U-boats alemães. Após a guerra, em 1951, 2 anos após a criação da OTAN, Estados Unidos e Dinamarca assinaram um amplo acordo de defesa que deu aos Estados Unidos grande autonomia para instalar bases militares na ilha, com Washington chegando a operar quase 20 no auge da Guerra Fria. Dentre elas, a base aérea de Thule, hoje conhecida como Base Espacial de Pituffik, um hub crucial para radares de alerta precoce e operações espaciais. Atualmente, a única base militar dos Estados Unidos naquele território. Donald Trump não é novo no interesse pela Groenlândia e, em 2019, no seu primeiro mandato, ele propôs comprar a ilha da Dinamarca, chamando-a de um grande negócio imobiliário, que seria útil também para a segurança dos Estados Unidos. Mas a ideia foi rejeitada por Copenhaga. Agora, em 2026, com o derretimento do gelo dos polos, abrindo novas rotas de comércio naval e facilitando operações de mineração de recursos valiosos como as terras raras, Trump voltou à carga, argumentando que a Europa não está fazendo o suficiente para vigiar a região e que a Groenlândia precisa de proteção americana contra ameaças externas. E foi justamente para responder a esse temor de Trump que diversos países europeus enviaram pequenas delegações militares para a ilha, com a missão de preparar o terreno para exercícios militares e para o destacamento permanente de um número maior de militares. Mas o que chocou o mundo foi a forma como o presidente americano reagiu ao envio de tropas europeias para a ilha. Ao invés de Trump ver isso como um gesto positivo, afinal, os europeus estão tentando acalmar os seus temores de que a ilha não estava sendo adequadamente vigiada. O presidente americano postou na sua rede social que aquele movimento era suspeito, como se os aliados estivessem tramando alguma coisa contra ele. E em resposta a isso, veio o anúncio bombástico deste sábado, 17 de janeiro, com tarifas de 10% sobre bens importados de 8 países aliados: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Uma taxa que começará a valer a partir de 1º de fevereiro, subindo para 25% em junho, se não houver um acordo para que Trump assuma o controle da Groenlândia. É como se Trump estivesse usando o comércio como uma arma de coerção, transformando aliados em alvos. Economicamente, essas tarifas vão doer, e vão doer também nos Estados Unidos, pois quando Trump impõe tarifas, os importadores americanos passam a pagar mais caro por esses itens, resultando, obviamente, em aumento de preços dentro dos Estados Unidos. Para a Europa, também vai doer, representando um golpe bilionário em exportações e podendo levar a retaliações, com a União Europeia já discutindo a aplicação de tarifas recíprocas sobre produtos americanos. Mas o verdadeiro impacto vai muito além do dinheiro, expondo uma fissura profunda na Aliança Transatlântica. A OTAN, fundada em 1949 para contrabalançar a União Soviética, baseia-se em confiança mútua e defesa coletiva, muito baseada no famoso artigo 5, que diz que um ataque a um membro é um ataque a todos os membros. Um artigo que, convém lembrar,
foi acionado apenas uma vez na história e justamente pelos Estados Unidos em 2001. Mas Trump, ao tratar movimentos militares de aliados como ameaças, está minando esse alicerce, com Trump se convertendo no primeiro presidente americano em 76 anos de aliança que encara tropas aliadas como suspeitas. Se a sua preocupação fosse realmente com a segurança nacional dos Estados Unidos, Trump poderia facilmente expandir a presença militar americana na ilha sob o Acordo de 1951 e poderia aplaudir o reforço militar europeu da ilha. Mas, em vez disso, ele optou pela confrontação, o que sugere que todo esse seu interesse pela ilha vem de motivações mais pessoais, políticas ou financeiras, talvez ligadas a recursos minerais da Groenlândia, como as terras raras, essenciais para a tecnologia e defesa. Nos Estados Unidos, nem todos apoiam, e inclusive congressistas e senadores republicanos como Tom Tillis criticam as tarifas dizendo que elas dividem a OTAN e isolam e prejudicam os Estados Unidos. Na Europa, todos os principais líderes europeus criticaram a pressão de Trump, inclusive aliados políticos dos Estados Unidos, como a alemã Alice Weidel, do AfD, e o francês Jordan Bardella, do Rally Nacional de Marine Le Pen. Já da Rússia, as reações foram muito diferentes, com oficiais do regime de Putin e propagandistas do Kremlin comemorando abertamente. Vladimir Putin sempre buscou enfraquecer a OTAN, e essa ação de Trump fez justamente isso, semeando a discórdia entre os Estados Unidos e a Europa. A Rússia investe pesado em bases militares e quebra-gelos nucleares no Ártico, reivindicando rotas marítimas e recursos. Por isso, uma OTAN rachada por Trump significa menos oposição unificada a expansões russas. E os russos também comemoram, porque isso confirma a narrativa de que os Estados Unidos são um aliado instável e pouco confiável. Mas com essa ação, Trump efetivamente decretou a morte da OTAN? Ainda não, mas abalou profundamente os seus alicerces. A OTAN já sobreviveu a crises antes, como a saída da França do comando militar da Aliança em 1966, em pleno auge da Guerra Fria. Mas o golpe dado agora por Trump é severo, possivelmente o mais grave desde a sua fundação, pois partiu justamente do presidente americano e também por transformar ferramentas econômicas em armas, e armas usadas justamente contra aliados, afetando a confiança essencial para qualquer aliança militar. Se não houver um recuo do lado de Trump, poderá sim levar a uma reconfiguração com a Europa buscando mais independência e se afastando dos Estados Unidos. E com a Rússia agora ameaçando cada vez mais o continente, isso poderá empurrar a Europa para uma união ainda maior, pois eles sabem que com Trump transformando os Estados Unidos de aliado em competidor e potencial agressor, apenas uma união efetiva entre os Estados europeus será capaz de garantir a integridade e a sobrevivência do continente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.